Fala moçada, começamos com o módulo 8. Agora o módulo 8 fala sobre eletroquímica. A eletroquímica cai em todas as provas do Enem desde 2009. E a tendência é que caia cada vez mais. A minha tese é que, com o avançar das tecnologias elétricas, falar de eletroquímica fica cada vez mais importante. Sem contar que quando o Enem foi construído pelo INEP, ele é embasado, como eu já falei para vocês, ele é embasado nas aplicações dessas tecnologias, desses conteúdos todos que a gente vai ver aqui. É a aplicação disso. E a eletroquímica permite ampla e muito abundante gama de aplicações de todos esses conteúdos. Por isso que é um conteúdo muito importante. Então agora vá se acomodando, vai pegando o seu material, desligue todas as distrações possíveis e vamos focar nesse conteúdo que é muito importante, que é o conteúdo de eletroquímica. Bem, nesse módulo de eletroquímica a gente vai falar sobre a dinâmica das pilhas, baterias, potencial padrão de eletrodos, vamos falar sobre eletrólise, eletrólise aquosa. Em pilhas e baterias a gente vai falar sobre cátodo, ânodo, sobre as tecnologias da ponte salina, efeito das concentrações, depois de falar sobre potencial padrão de redução e de oxidação, vamos falar sobre eletrólise, olha só a gama de conteúdos que envolve eletrólise, e depois também falando sobre a lei de Faraday e as dinâmicas de eletrodeposição. Então vamos para o conteúdo? Vamos lá, tá aqui no quadro já. Tá aí um monte de pilha, ó. Já selecionei um monte de ilustrações das pilhas e vamos começar com essa primeira aqui. Nessa pilha, nós temos aqui bem evidente o fluxo de elétrons, ó. Fluxo de elétrons que sai daqui da esquerda para a direita, não precisa ser necessariamente assim, né? Mas há sempre o fluxo de elétron do ânodo, que é aquele eletrodo que sofre oxidação, tá aqui descrito, ó, tá, do ânodo para o cátodo. É sempre nesse sentido que acontece o trânsito de elétrons. Acontece que aqui, ó, é onde há oxidação. Esse eletrodo ele oxida, ele estraga, enquanto esse outro eletrodo ele reduz, ele ganha elétrons. Lembrar que oxidar, né, que esse eletrodo oxida, é perder elétrons. Oxidar é a mesma coisa que perder elétrons, enquanto reduzir é a mesma coisa que ganhar elétrons, tá? Isso é fundamental. Outro princípio primordial para isso é o que acontece com o NOx. Toda vez que há oxidação, a oxidação aumenta o NOx, tá? E a gente já falou sobre NOx anteriormente, lá em grupos funcionais inorgânicos, né? Oxidação aumenta o NOx. E a redução, ela faz com que o NOx diminua, né? Oxidar, então, aumenta a carga dos elementos, em suma, que é o NOx, e reduzir a redução, ela diminui o NOx, que é o número de oxidação, que em suma significa a carga do elemento. Beleza. Ânodo oxida, o elétron sai do ânodo, vai lá para o cátodo, aqui no cátodo reduz. Olha aqui esse zoom, né, que está sendo demonstrado aqui, essa visualização microscópica. Na visualização, o que está sendo demonstrado é que esses átomos que estavam aqui presos no eletrodos, ó, eles saem na forma de íons. No caso do zinco, sai na forma de íons até bivalentes, 2+. Fato é que esse eletrodo ele vai sofrendo corrosão, ele vai se deteriorando, ele vai se espedaçando. Enquanto que o outro eletrodo, o eletrodo de cobre, ele vai sofrendo deposição de mais material. Esse outro eletrodo, ó, vai sendo encoberto por aqueles íons, aquele material que estava dissolvido. A ponto de que nesse outro eletrodo, opa, eu estava na frente, esse outro eletrodo aqui, ó, que eu desenhei ele sendo encoberto por mais material, ele aumenta de massa. Aqui no cátodo aumenta a massa, aqui no ânodo diminui a massa. E aqui temos um voltímetro nessa pilha, por exemplo, está sendo demonstrado aqui um DDP, uma diferença de potencial de 1,1 volts. Tá, aqui temos uma representação esquemática da pilha que destaca a ponte salina. Aqui também temos uma ponte salina, mas eu vou demonstrar nessa outra pilha aqui, esquemática, que fica mais acessível, né? A imagem fica menos carregada pra gente. É essencialmente o mesma pilha de Daniel, que foi uma das primeiras propostas de pilhas e explica muito bem o funcionamento eletroquímico de tudo isso. Aqui estão aqui de novo o zinco degradando, liberando íons em solução. Aqui o cobre recebendo íons, o fluxo de íons aqui no cobre é para o eletrodo, do zinco é saindo do eletrodo, saindo em todas as direções.
Os íons vão saindo do eletrodo, enquanto aqui no cobre os íons vão entrando no eletrodo. Aqui diminui a massa, aqui há uma perda de massa. Aqui há um aumento de massa, há um ganho de massa aqui, aumenta a massa no eletrodo de cobre. Beleza. Então está aí fundamentado esse princípio. Corrente elétrica sai do ânodo para o cátodo. Aqui temos um amperímetro, um voltímetro, né? Pode ser um resistor, só para indicar o pleno funcionamento aí desse circuito. E temos aqui também no centro uma ponte salina. A ponte salina, que está aqui demonstrado, essa ponte salina, ela tem a função, é muito importante a sua utilização ainda, a ponte salina tem a função de permitir o equilíbrio iônico. Essa é a função da ponte salina, equilíbrio iônico. Mas por que tem que permitir equilíbrio iônico? Que história é essa de equilíbrio iônico agora, prof? O equilíbrio iônico do meio é resultado da concentração de íons na solução. E ocorre que aqui nesse recipiente, nesse sistema onde está presente o ânodo, aqui está ficando muito carregado de íons, né? Os íons estão saindo do eletrodo e estão ficando dispersos no meio. Esses íons que ficam dispersos no meio faz com que a concentração aqui desse ânodo fique muito alta. Enquanto que aqui no cátodo a concentração de íons diminui. Aqui é uma diminuição da concentração de íons, porque os íons vão ficando grudados. Resultado disso é que o ânodo fica concentrado. Aqui no ânodo haverá então uma elevação da concentração, símbolozinho de concentração. Aqui no cátodo vai ter uma diminuição da concentração. E aí a pilha poderia parar de funcionar só por causa dessa diferença de concentração iônica. E aí que entra a ponte salina na história. A ponte salina vai fornecer íons para os dois lados, para os dois lados do processo, fornece íons com a intenção de manter o equilíbrio iônico do meio, manter o mais igual possível o instante inicial do funcionamento da pilha. E esses íons que são fornecidos podem ser os íons da própria solução, apesar de acontecer bem menos, mas a ponte salina é preenchida, né? Ela é um tubo, é uma mangueira preenchida de uma solução de cloreto de potássio. E aí esse cloreto de potássio vai distribuir seus íons, né? Ele é dissociado, ele vai distribuir seus íons por ambas as soluções. E com isso aumenta de uma forma muito importante, significativa, a validade de uma pilha. Aqui temos uma ilustração, com uma pilha moderna, o terminal positivo, a capa de zinco, o condutor aqui que é o grafite, a pasta de manganês, mas eu vou mostrar isso para vocês num simulador. Tá aqui nosso simuladorzinho. Bora dar uma olhada para esse simulador. Nesse simulador, a gente tem nessa primeira ilustração as várias formas possíveis de pilhas. A pilha aqui de 4,5 volts, a pilha de 1,5 chamada pilha D, a pilha C de 1,5 também, a pilha A, que é a pilha alcalina tradicional, né, de 1,5 volts, a pilha AAA, a pilha AAA, a pilha A23, as várias pilhas possíveis, até a pilha de botão, né, pilha de relógio, de controle remoto, tudo mais. Então tá aí as várias pilhas possíveis, aqui a atenção com o descarte, que não pode ser descartado em qualquer lugar, porque as pilhas possuem metais pesados em sua composição, como mercúrio, como chumbo, e é disso que a gente vai estar falando agora, da construção da pilha. Muito bem, uma pilha é construída a partir do polo positivo em cima, o polo negativo embaixo. Ela tem o ânodo, uma pasta que serve como ânodo. Tem aqui uma capa de zinco que serve como o cátodo do processo. Tem aqui uma suporte, geralmente de grafite, que é o condutor elétrico. E tem a capa de blindagem, de isolamento. O funcionamento essencialmente de uma pilha pode ser demonstrado assim também. Então essa reação a gente está observando o zinco que está sendo oxidado aí, o zinco sendo oxidado, está perdendo elétrons no meio, óxido de zinco, o zinco puro está virando óxido de zinco. Depois tem uma segunda reação, que é o óxido de manganês ganhando elétrons. O óxido de manganês está ganhando aqueles 2 elétrons e vai virar o trióxido de dimanganês, o óxido de manganês 3.
que reduziu. Isso acontece aí por vários ciclos reacionais. Aqui é uma das ilustrações da composição da pilha. E olha só, por que é chamada de pilha alcalina? Porque o íon hidróxido é protagonista desse processo. Esse hidróxido muitas vezes é fornecido por meio de uma solução de hidróxido de amônio ou até mesmo de hidróxido de potássio. Então tá aí, beleza. Vamos voltar para o nosso quadro. Então a gente falou sobre a estrutura geral de uma pilha. É assim que funciona a pilha. Já na nossa próxima parte da aula a gente vai estar falando sobre os cálculos, né, de quem é que vai reduzir, quem é que vai oxidar, como é que funciona isso aí numa pilha. Voltamos já.